Bom, pessoal, nós vimos que os elétrons, eles não são compartilhados igualmente, necessariamente, em toda ligação covalente, né? Vai depender da constituição dessa ligação, dessas ligações, tá? E em grande parte das ligações orgânicas, se observa que eu tenho ligações covalentes polares, tá? E essa polarização, né, ela é justamente a consequência de um desvio da densidade eletrônica em direção, né, obviamente, a o átomo mais eletronegativo, tá. E aí quando eu tenho essa separação de cargas opostas, eu dou o nome de um dipolo elétrico. Aqui a gente tem a representação da carga parcial, tá, que a gente tinha visto já essa representação no nosso último encontro. E com essa representação aqui, eu tenho mais detalhadamente representado o mapa de potencial eletrostático, que a gente chama uma sigla de MAP. E aí, esse mapa de potencial eletrostático, ele nos mostra aqui, geralmente a escala é colocada em vermelho para indicar alta densidade eletrônica, tá? E o azul seria baixa densidade eletrônica. Então a gente tem aqui a representação da densidade, no caso do HF aqui, concentrada majoritariamente onde? No flúor, tá? Deslocado em direção ao flúor, e, consequentemente, eu tenho uma deficiência maior, uma menor densidade eletrônica, tá? A nuvem eletrônica está menos densa, né? Onde? Aqui no em torno do hidrogênio, ok? Bom, aqui são outros exemplos também, onde eu tenho a representação dessa forma aqui, né? No sentido da seta, de para onde está deslocada a densidade eletrônica em cada uma dessas moléculas. Oriundo disso, como eu não tenho um íon propriamente dito, eu vou ter moléculas, né, tipicamente em química orgânica, onde eu tenho uma carga parcial, tá? Representado por esse delta mais, delta menos, tá? O delta aqui é para indicar que é parcial, tá? Não é uma carga absoluta positiva, mas é uma carga parcial positiva ou parcial negativa, certo? E aí vem a questão, né? Moléculas com ligações polares, elas apresentam necessariamente uma rede de polarização? E aí quando a gente vai observar, né, alguns casos que a gente tem de moléculas bem conhecidas, a gente tem, por exemplo, o F3, que é apolar, e o NH3, que é polar. Perceba, eu tenho o mesmo número de átomos que compõem, né, o BF3 e o NH3, só que eles são de tipos diferentes, tem um arranjo diferente aí, de modo que o saldo, eu tenho ligações polares aqui, tenho ligações polares aqui individualmente, tá? Só que nem sempre eu vou formar uma rede de polarização, de modo que o saldo da molécula seja uma molécula polar, tá? Aqui eu tenho ligações polares individuais, mas o saldo, ou seja, a molécula como um todo, eu vou caracterizá-la como apolar. Outros 2 exemplos, né, mesma quantidade de átomos, tá, 2 aqui mais um 3, 1 mais 2 3, então tenho 3 átomos diferentes, tá, e consequentemente eu tenho, tanto nesse caso quanto nesse caso, né, uma condição parecida com o exemplo anterior, que são ligações polares individuais, e aqui a água, né, H2O aqui, ela é uma molécula polar, então eu tenho um saldo aqui, levando em consideração as ligações polares individuais, eu tenho uma rede de polarização propriamente dita, e aí eu tenho uma molécula polar. Já quando eu olho o CO2, eu tenho uma molécula com saldo apolar. Então, pensando na molécula por inteiro, essas ligações polares individuais não vão dar origem a uma rede de polarização da molécula como um todo, certo? Então, essa é a, a ideia geral. Mas aí, por exemplo, o que que acontece de tão diferente, né, se a gente for pegar o nosso primeiro par ali do exemplo, BF3 e NH3. Por que que eu tenho essa diferença? Né, percebo que se eu olhar o mapa de potencial eletrostático, eu tenho aqui
tipicamente na região central, né, onde tem o boro, uma região azul, que é aquela que eu tinha comentado com vocês, que normalmente indica, menor densidade eletrônica, e a densidade eletrônica maior, né, onde essa densidade eletrônica está concentrada, são nas extremidades, justamente onde tem os átomos de quê? De flúor, onde eu observo aqui essa coloração vermelha indicando, né, a maior densidade eletrônica. Quando eu olho NH3, eu observo que, eu tenho o oposto. O nitrogênio, que é mais eletronegativo, ele é o átomo central, então a região avermelhada está aqui, né, nessa parte central, e nas extremidades eu já tenho um ponto mais branco, vejo umas nuances aqui, o final aqui, destacado em azul, justamente por conta da densidade eletrônica menor, tá. E aí, o que acontece é, apesar de eu ter 3 ligações polares aqui, 3 ligações polares aqui, por que que o saldo é diferente? Porque quem vai entrar na história aqui de uma forma fundamental é a análise não só de apresentar ligações polares, mas a geometria, para saber, assim, quando eu for avaliar os vetores, né, essa interação aqui entre as ligações, né, porque cada ligação polar, em cada dipolo desse oriundo dessas ligações, eu vou ter uma interação elétrica, né, pensando no saldo aí das ligações, e aí o que que vai acontecer? Se esses dipolos, né, eles estiverem em direções opostas com o mesmo módulo, eles podem se cancelar e, nesse caso, eu teria um saldo apolar. Então, a geometria vai ser essencial para a gente conseguir determinar isso, tá. Então, um exemplo clássico aí, dióxido de carbono, CO2. Eu tenho aqui uma ligação, né, dupla, aqui uma ligação dupla, tá. Então, eu tenho aqui uma parte polar, essa outra também é polar, tá. Só que nessa geometria, o que eu tenho é a força, né, essa força deslocando aqui a densidade eletrônica para a direita e esquerda, se a gente pensasse num cabo de guerra, ela tá dividida por igual. Então, eu tenho uma carga parcial negativa aqui no oxigênio, que seria aproximadamente a mesma carga aqui desse outro oxigênio, tá. Então eu tenho a mesma carga negativa aqui, aqui, parcial, e consequentemente uma carga parcial positiva aqui, né, equivalente a 2 delta mais aqui, em função da perda de densidade para cada um dos lados. E aí o saldo disso aqui é o quê? É zero, tá. Porque se eu fosse pensar num vetor aqui representando o dipolo, ele tem o mesmo tamanho desse outro vetor, tá. Eles têm a mesma direção, mas estão em sentidos opostos, então eles vão se anular, e eu tenho um saldo da molécula apolar, tá. No tetracloreto de carbono, a geometria que eu tenho aqui tetraédrica também vai nos levar a essa condição. Perceba, eu tenho ligações polares, carbono, cloro, 4 ligações, só que essa geometria aqui tetraédrica, ela vai levar a uma resultante, né, quando eu considero esses dipolos, igual a zero. E, consequentemente, eu tenho uma molécula apolar, representada aí pelo tetracloreto de carbono. Tá certo? Aqui é um gráfico, tá, para representar essa questão das características das ligações a depender de qual é o par que está envolvido nelas, tá. A gente tem aqui a escala, né, ligação covalente, e aí a gente teria uma diferença de eletronegatividade igual a zero nesse extremo aqui, por exemplo, mesmo átomo aqui, ou átomos com eletronegatividade praticamente, igual, eh onde eu tenho aqui considerando zero, né, a diferença da eletronegatividade e consequentemente uma ligação classicamente covalente, mas apolar, tá. Então eu não tenho um dipolo aqui, porque, no saldo ali, as forças deslocando para um lado e o outro a densidade eletrônica, elas vão se anular, né, porque são forças equivalentes, e eu tenho automaticamente uma ligação covalente apolar.
À medida que eu vou aumentando a diferença de eletronegatividade, o que que a gente observa? Que essa ligação vai adquirindo um caráter polar, então eu vou ter dipolo aqui nessas ligações destacadas em amarelo aqui, né, e essa diferença pode aumentar de tal modo que essa nuvem se desloque tanto, que aí eu não vou ter uma ligação covalente, né, um compartilhamento, mas o elétron vai literalmente sair de um átomo e ir para outro, dando origem a uma ligação o quê? Iônica, tá. Então perceba que eu estou controlando esse tipo de ligação a depender fundamentalmente de quem? Estou levando em consideração que a diferença de eletronegatividade. E aí, automaticamente, quanto mais próximo eu estou dessa condição padrão aqui de ligação covalente apolar, menor vai ser a polaridade. À medida que eu vou me afastando, eu vou aumentando, tá, a polaridade das ligações. Bom, então, quando eu penso lá no dipolo, né, falei que vai se anular, quem é que está se anulando, se eu pensar fisicamente aqui no processo? É o momento de polo. Então eu vou ter um momento de polo, tá? Esse momento de polo, ele vai estar ligado a quê? À eletronegatividade e à geometria, como eu falei, eles estão, intimamente ligados, né, não é só um fator que vai determinar, mas é essa combinação. Qual é tem diferença eletronegatividade? Tem. Ah, ela é maior aqui, menor ali, ok. E a geometria? Como que essas ligações estão dispostas aí? Então, são 2 fatores fundamentais quando eu estou avaliando o momento de dipolo elétrico, tá. As moléculas, falando em geometria, elas vão adotar formas espaciais, tá, que vão buscar, em geral, o quê? Minimizar a repulsão eletrônica. Então, um dos fatores fundamentais na geometria é a minimização de repulsão eletrônica, tá? E, consequentemente, minimizando o quê? A energia do sistema. Então, essas diferentes formas espaciais, elas vão estar ligadas a essa busca de minimização da energia, né, oriunda de um efeito de repulsão entre os elétrons. A teoria que a gente vai, né, levar em consideração aqui, ela é conhecida como esse VESP, que é a teoria da repulsão, né, entre os pares de elétrons da camada de valência, que é bem clássica aí, a gente estudar na química. Quando eu considero moléculas diatômicas, né, como o H2, eu vou observar que elas vão apresentar só um arranjo espacial possível, tá? Seria um caso mais simples. E aí os casos mais complexos que a gente vai ver na química orgânica, eles não vão ser tão complexos assim, mas os mais diferentes, que são os principais, a gente vai ver todas as possibilidades do modelo VESPER, né, mas a gente vai ver aqui, eh, os principais que a gente usa em química orgânica. E quem são eles? Né, a geometria linear, e aqui a gente tem, o BF2 representado aqui como sendo um exemplo clássico de linear, tá. Eu tenho o berílio aqui e 2 flúoros, e o ângulo entre os flúoros aqui é de 180, tá. Então essa é a representação correta e não essa, tá. Aqui seria um formato angular, mas não é isso que ocorre, eu tenho aqui o formato linear, tá. Esse é um dos formatos principais que a gente vai lidar em química orgânica. Qual é um outro? A gente pega o exemplo do BCl3, que é o trigonal, tá. Eu tenho o boro aqui como átomo central, 3 cloros, tá. E no trigonal eu vou ter classicamente um ângulo aqui, uma condição padrão de 120 graus, tá, entre os cloros. De 180 no linear, eu passei para 120 no trigonal, tá. Perceba que a representação correta é essa daqui e não essa. Porque, óbvio, eu tenho 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Quando eu somo tudo, 360. Dessa forma aqui, eu vou ter uma angulação diferente entre esses 2 cloros aqui, ó, na direita, na esquerda, e esses cloros, né, da parte de baixo aqui, esse ângulo é maior, tá, do que esse daqui. Então, na verdade, no trigonal eu tenho ângulos, iguais e num caso padrão que esse ângulo vai ser, de qual valor? De 120 graus, ok? E é uma condição mais clássica, né, mais comentada em química orgânica,
é quando eu tenho a geometria molecular tetraédrica, tá, onde eu tenho o ângulo ali, no caso clássico padrão de 109,5 graus, tá. Pensando aqui no metano, CH4, eu tenho aqui essa forma espacial aqui clássica de um tetraedro, tá, com esse ângulo aqui padrão. Por que que eu reforço muito que é um ângulo padrão? Porque a depender de quem são, por exemplo, tem o carbono central, quem são os ligantes, eu posso eventualmente ter um desvio, tá, desse ângulo clássico aqui. Então esse desvio tem justamente relação com o quê? Com os ligantes que fazem parte do meu sistema, tá. Isso é um efeito que a gente vai discutir mais para frente, que é essa mudança de ângulo, esse desvio em relação a um tetraedro clássico, né, em função dos ligantes. Vai estabilizar, não vai deslocar para menos, para mais, então é isso que a gente vai discutir, tá. Então a representação correta, né, seria essa daqui ou essa forma aqui, essa aqui sendo a mais clássica de a gente observar para o caso clássico aí de uma geometria tetraédrica, que é praticamente a mais, discutida, explorada, comentada, uma das mais, clássicas quando se discute química orgânica.